Bom dia, meu nome é Lígia, eu vou representar a minha equipe. Eu sou estagiária do segundo ano, né? Tô fazendo estágio clínico aqui no HGF e tem uma psicóloga que me acompanha, né? Então eu entrevistei ela para vocês entenderem um pouquinho de como que funciona a atenção terciária e como que se dá o trabalho dela aqui no hospital. Vou apresentar aqui para vocês a Kaline. Olá pessoal, bom dia. Gostaria de agradecer o convite, é uma honra poder participar dessa entrevista e contar um pouquinho de como é o meu trabalho aqui e como que é a atenção terciária nesse serviço. Vamos lá? Então vamos lá. Ali já havia me perguntado, né? Como que é a atenção terciária aqui? O que é a atenção terciária, né? Ou alta complexidade, né? Ela engloba, né, um conjunto de terapias realizado durante a permanência do paciente. Vou só puxar um pouquinho antes, mediante ao diagnóstico dele e como que a partir de uma reunião multidisciplinar que a gente vai ver como que vai ser o acompanhamento desse paciente, como que vai ser o processo de hospitalização dele. Então, essa atenção terciária, que no caso do papel da psicologia nesse sentido, é acolher esse paciente, validar seus sentimentos, validar a questão da dinâmica familiar dele também, a questão social que ele está inserido, a questão dele, da compreensão dele como da doença, né? A compreensão que ele tem dessa doença dele, como que chegou para ele o diagnóstico, ou como que ele está lidando com isso, qual o grau de aceitação desse paciente. Então, todo o nosso trabalho é sondar todas as esferas desse paciente, como pessoa, como cidadão, social, né? O ser biopsicossocial, né? Mais propriamente dito. Então, é sondar e entender o que é que ele, aliás, procurar verificar a aceitação e a compreensão dele mediante a esse diagnóstico e prognóstico também, né? O nosso trabalho ele se estende desde o acolhimento, atendimentos, o acompanhamento, até o prognóstico dele também, podendo se estender caso seja necessário. Pronto, agora a Kaline vai falar um pouco de como que é feita a abordagem da psicologia dentro do ambiente hospitalar, né? Como é que se dá essa atuação. Certo. Bom, a abordagem aqui dentro do ambiente hospitalar é diferente da clínica. Nós usamos a psicoterapia breve, né, a PB, porque de fato a gente não tem noção de quanto tempo o paciente vai passar aqui, né, quanto tempo ele vai permanecer dentro do hospital, né, nem ele tem, nem os médicos têm. Então, varia muito de cada caso, né? O importante é que o paciente ele seja atendido e saia com um feedback, e saia com alguma intervenção. O importante é que a intervenção seja feita, né? O atendimento ele tem início, meio e fim, né? Eu posso atender esse paciente uma única vez. Aqui posso atender ele já até alta amanhã ou pode haver uma transferência. Então, por isso que o atendimento ele tem que ser breve e ter um foco, trabalhar aquela queixa principal, aquele foco a partir daquela queixa, para que ele saia com uma intervenção, né? O que vem a ser esse foco, né? Podendo ser uma ansiedade, um medo excessivo, uma preocupação. Às vezes, muitos pacientes, principalmente o perfil do atendimento, o perfil de pacientes que eu atendo, que são os pacientes da gastro, eles já vêm com um perfil psicológico já fragilizado, né? Os vínculos afetivos, eles já vêm também com uma dinâmica familiar fraca. Então,
aí já tem uma demanda psicológica anteriormente. Então, eles já chegam com esses conflitos. Então, aqui, com o diagnóstico, com a notícia do diagnóstico, como ele foi internado, já mexe com esse paciente, já envolve as questões familiares, as questões sociais. Então, nisso, aí a gente já tem vários focos, mas como a gente vai resumir nesse atendimento e fazer com que ele tenha uma intervenção ou encaminhamento, caso possível. A gente vai trabalhar com a PB, vai trabalhar essa queixa inicial, o que interfere mais no comportamento dele nesse momento, né? No caso do hospital, ela envolve a questão da doença, né? A questão da doença é a principal queixa dele nesse momento, né? Os sintomas orgânicos, né? As náuseas, no caso do paciente da gastro, as náuseas, os enjoos, as dores fortes no estômago, né? O próprio processo, né? O próprio processo, exatamente, né? Muitos também tem a questão do tempo, né? Até chegar ao HGF, muitos eles já relatam uma história de 2, 3 anos de sofrimento, né? As queixas clínicas. Então, assim, tudo vai ser em volta do paciente, né? A distância, longe da família, muitos não têm acompanhante, então são vários fatores que englobam até que a gente consiga reduzir esse número de demandas, né? Porque são várias, mas aqui dentro do hospital a gente trabalha com tempo um pouquinho limitado nesse sentido, né? O paciente, como eu havia falado no início, a gente não tem ideia de quanto tempo vai ficar aqui, se ele vai ficar nessa unidade, se ele vai ser transferida. Então, a partir desse trabalho inicial, a gente vai organizar essas queixas, entender qual o grau de aceitação dele, como ele compreende a doença dele, como que está a comunicação dele com a equipe médica, né? A gente trabalha muito como mediadores, né? Equipe, paciente, né? A equipe pergunta muito como está o emocional desse paciente para ele receber determinado diagnóstico, como que ele vai lidar com determinado diagnóstico. Aí nisso a gente faz... É muito importante o apoio familiar nesse momento, a gente busca entender como é que a rede de apoio desse paciente, se ele possui uma rede de apoio boa, alguém que se disponibilize a ficar com ele, acompanhando, para que ajude a fortalecer esse paciente, né? Tanto um fortalecimento emocional, como uma autonomia também, né? Porque o paciente... tem que ter muito dele também, o paciente ele precisa responder também a esse tratamento, não só a partir de uma medicação, mas também de uma melhora comportamental também, né? Que ele tenha aptidão de querer, de aceitar, esse processo de aceitação. Então, trabalhar muito a questão da aceitação, da resiliência, é um dos maiores desafios. Acredito que para a maioria dos psicólogos hospitalares, né, trabalhar essa questão do fortalecimento da autonomia e aceitação da doença, né, e como trabalhar essa aceitação da doença vai ser a partir de reuniões com a equipe, discutindo o caso com o paciente, discutindo com a família, vendo as outras possibilidades desse prognóstico desse paciente, se é um prognóstico bom ou ruim. Trabalhar essa questão das outras possibilidades, do que ele pode fazer, do que ele não pode fazer, enfim, sempre colocando numa escala as questões positivas perante esse diagnóstico que ele venha a ter. Então, o nosso trabalho aqui, ele tem que ter o início, o meio e fim, devido à questão do tempo que o paciente vai estar aqui. A gente vai trabalhar com acolhimento inicial, conhecer a família, o atendimento familiar também, conferência familiar, caso venha ter um paciente com um prognóstico ruim, né, como os médicos utilizam, né, que é aquele paciente que não tem mais estimativa de cura ou medida terapêutica, enfim, que vem a paliar, né. Aí nessa hora também tem a indicação dos cuidados paliativos, que aí vai trabalhar com a família e com o paciente, né? No caso, o psicólogo, ele também vai estar inserido nesse contexto, né? E trabalhar também a questão social, de como ele é inserido, se é um paciente que possui uma necessidade de extrema urgência de um acompanhamento
psicológico ou até mesmo psiquiátrico, a gente conhecer as esferas sociais, qual o meio que ele vive, qual a renda desse paciente, se tem algum atendimento psicológico gratuito em suas proximidades, né, clínica, escola, hospital, né, algum atendimento que o ajude a encorajar, né, para que trabalhe essa paciência, essa tolerância frente ao tratamento. Então, a gente vai utilizar todas as esferas, né, como eu havia falado desse paciente, social, psíquica, junto com os médicos também, né, para poder ter um trabalho multi, né, que é muito que também está muito descrito nisso, voltando a falar da primeira pergunta, né, dessa atenção terciária, né, que é envolver toda a equipe, ter uma atenção maior para esse paciente, frente a esse diagnóstico dele, frente a esse prognóstico dele, né, seja bom ou seja ruim, mas o atendimento, o que a gente tenta mais, né, um dos maiores desafios aqui é dar continuidade para esse atendimento, né, basicamente todos os pacientes eu consigo de certa forma encaminhar, mas o desafio é muito grande ainda, porque envolve não só o querer do paciente, mas também envolve também a questão de suas possibilidades sociais também e familiares também. Mas, basicamente, é esse nosso trabalho aqui dentro, né? Ajudar a equipe, ajudar os colaboradores também e o foco que é o paciente, né? Paciente versus doença. Que ótimo, né? Espero que tenha esclarecido um pouquinho aí a respeito da atenção terciária, né? Como a Kaline estava falando, é realmente um desafio, né? A gente sabe que o hospital ainda vem muito nesse modelo biomédico, né? Resistente, e a psicologia vem nesse sentido de humanizar, né? Esse ambiente que por si só já é adoecedor, que é o hospital.